Se, se você não quer que seu filho saia fazendo coisa errada, amarra ele na beirada da cama com a corrente. É que assim, se você parar pra pensar, mano, a vida ela tem idades que inevitavelmente você vai ter acesso a coisas. Tipo, dos 15 até os 18, dos 14 até os 18, você vai ter, sim, acesso a sexo. Alguém vai te oferecer bebida, alguém vai te oferecer maconha, vai oferecer, mano. Triste é que não me oferecem hoje em dia. Hoje em dia tem que pagar, né? Vai se fuder. Mas vão te oferecer quando você é jovem. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ter discernimento do que é bom pra você e o que não é. Ó, quando eu era menor de idade, a galera me oferecia bebida, me oferecia cigarro, e eu sempre recusei. Porque o meu pai sempre me ensinou as consequências, mano. Ele me falava, Danilo, não vale a pena fumar cigarro, mano. Ó, não compensa. Você vai ter um monte de problema, vai ficar fudido. Nem é gostoso. Uma vez eu fumei cigarro, eu tinha uns 15 anos, um amigo meu tinha começado a fumar e eu ficava falando assim pra ele, pô, para com isso, mano, você tá se estragando, não fica fumando, cara, faz mal, bagulho fede. Aí ele ficava, cala a boca. Aí eu falei assim, me dá essa merda aí que eu quero ver se é bom. Aí, mano, eu dei uma tragada, fiquei 30 minutos tossindo mano, eu xinguei. Falei, vai se fuder, mano, é pra isso que tu tá se matando. Tu tá fumando isso aí pra parecer descolado, mano, o bagulho é uma merda, tá ligado? E aí, como eu sabia das consequências, porque o meu pai me ensinou, eu não precisava fumar pra ser descolado, entendeu? Bebida a mesma coisa. Eu não botei gota de álcool, eu não bebia antes dos 18, mano. Porque eu sabia que beber tem consequências. E eu já passei pelas consequências de beber demais. Já dei PT, passei mal, já fiz merda na rua por ter bebido demais, já fiz besteira na rua. E se eu tivesse feito essas coisas menor de idade, podia ter sido muito pior. Porque eu podia não ter conseguido lidar com as consequências. Então, o certo é você ter uma família presente que vai te explicar esses problemas. Que vai te explicar que, pô, cuidado, não é bom. E quando você sabe das consequências, você até experimenta, se você quiser experimentar, mas você já experimenta com a cabeça madura, sabendo que não é bom o que você está fazendo. Entendeu? Então você vai experimentar a bebida, tu vai experimentar o cigarro, tu vai estar experimentando, tu não vai estar com aquela ânsia de agradar alguém, de ser descolado. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo que fumava na adolescência era descolado, pô. A menininha via o cara fumando, já ficava, nossa, ele fuma, ele é tão maneiro. Ah, todo mundo que fuma é descolado. Todo mundo que fuma é descolado. É maneiro. E aí você já não fuma, porque você não tá com essa sede. Amons, eu vou no mercado com a minha filha e ela é uma das poucas que não usa celular. Hoje ninguém tem responsabilidade. É, pô, eu acho que tem coisas que tem que cortar, mano. Tipo, eu tive meu primeiro celular, eu tinha uns 14, 15 anos, mano. Pô, hoje em dia a gurizada aí tem celular, tablet com 6 anos de idade, mano. Pô, isso não faz bem pra cabeça. Se eu que tive celular com 14, 15 anos já faz mal pra cabeça, já fiz muita besteira na internet, imagina uma pessoa mais nova ainda. Mais nova ainda. Aí o certo, novamente, é os pais orientarem. Danilo, cuidado com o que tu vai fazer nesse teu celular, pô. Cuidado com quem tu vai conversar. Guys, eu vou contar uma história pesada pra vocês, mano. Uma história de quando eu era criança. Eu jogava Minecraft, isso aí é pra vocês verem como sim tem pessoas que vão se infiltrar onde vocês menos imaginam. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade e eu jogava Minecraft. Eu jogava Minecraft com meus amiguinhos da minha idade. E aí a gente jogava Minecraft nos servidores e tal, e tinha uns servidores que eram públicos. Aí, uma vez eu tava num grupinho de amigos e um amigo chegou com uma pessoa nova no grupinho. Um cara novo no grupinho. Entendeu? Cara novo no grupinho. Isso aqui é pesado, tá? Já tô avisando que é alerta de gatilho, rapaziada. Quem tiver gatilho com abuso infantil, com essas coisas, fecha a live. Ou multa. É gatilho mesmo, tá? O que eu vou falar é realmente pesado. Vou dar um exemplo chocante pra vocês. E aí esse amiguinho da gente, a gente tinha 11 anos de idade.
Ele basicamente fez um amigo novo que tinha... Mano, a voz do moleque era mais grossa. A voz do moleque era mais grossa. Ele era mais inteligente que todo mundo. E, pô, a gente jogava com esse cara, mas ele era estranhão, mano. Ele era estranhão, mano. A gente jogava com ele e ele era muito estranho, cara. Ele era um passo à frente, assim, e tal. E ele falava várias coisas erradas pra gente, tá ligado? Falava várias coisas erradas, tipo... Falava assunto de sexo, essas paradas. E, mano, a gente tinha, tipo, 11 anos. A gente era criança. Esse maluco... A gente, na época, quem jogou Minecraft antigamente, lembra que usava um programa chamado Hamashi, né? Usava um programa chamado Hamashi. Que é um programa que serve pra você abrir portas locais na sua rede e conseguir jogar com os outros. Então você basicamente disponibiliza seu IP pra qualquer pessoa que quiser ver e tiver no teu grupinho. Esse maluco jogava no Hamashi com a gente e ele hackeou o meu computador. Ele hackeou meu computador com o meu IP que tinha lá no Hamashi, invadiu a minha rede, e começou a me atormentar no meu computador. E eu, mano, em choque, não sabia nem o que fazer pra falar pro meu pai. Ele começou a atormentar o meu computador. Ele abria a janela do CMD e começava, tipo, falar comigo, a me chantagear pra mandar coisas pra ele. E eu, em choque... Vocês já devem imaginar, né, o que aconteceu. Basicamente, um adulto num ambiente de crianças, que não tem maturidade pra lidar, num jogo de criança, conseguiu manipular uma criança de 11 anos. Vocês já imaginam o que aconteceu, tá ligado? Eu tinha 11 anos. Tu puxou o PC da tomada? Eu puxaria hoje em dia, né? Hoje em dia eu poderia puxar o PC da tomada, chegar no meu pai e falar: pai, um cara hackeou nossa rede, você aí que é programador, que manja de hacking também, essas coisas, aí resolve aí pra mim. Eu poderia falar isso pro meu pai. Hoje em dia, se eu desse uma burrada aqui, hoje em dia eu não daria. Mas se eu desse uma burrada que hoje em dia eu não daria, eu poderia falar pro meu pai e ele resolveria pra mim. Na época eu fiquei com medo, mano, e se meu pai me bater? E se meu pai brigar comigo? E se meu pai tal coisa? E eu nunca falei isso pro meu pai, tá ligado? Eu não falei isso pro meu pai. O maluco, vocês já imaginam o que ele conseguiu de mim, né? Tá ligado? Por isso que eu falei que era alerta de gatilho. Então, tipo assim, como que você vai falar que o ambiente da internet é seguro pra criança se num jogo de criança eu fui vítima de um predador sexual? Entende? Eu honestamente falo essas coisas tranquilamente, entendeu? Eu falo essas coisas de boa, eu não... É claro que os traumas, eles existem inconscientemente. Mesmo que você ache que você superou, os traumas continuam lá. Mas no sentido de contar e tal, eu não me sinto mal, não fico sentido, emocional, não fico com vontade de chorar, nada. Mas é uma realidade. A gente tem que pensar que a internet, ela pode sim ser um ambiente perigoso para crianças, até em um ambiente feito para crianças. Eu tava jogando Minecraft. Minecraft é um jogo de criança. Agora imagina, vamos supor que tem um moleque de 12 anos, 13 anos aqui jogando RAG, ele entra numa PT, entra numa guilda, e aí nessa guilda ele entra em cal, pensando que tá fazendo amigos, um cara que é um arrombado, filha de uma puta, percebe ali uma vulnerabilidade e vai pegar nessa vulnerabilidade da criança, entendeu? Então eu acho que sim, tem que sim ter supervisão dos pais, mas eu acho que isso tem que partir dos pais. Mas você fazer uma lei, às vezes pode ter mais consequências negativas para quem nem é criança do que benefícios para as crianças. Por isso tem que ter muito cuidado quando vai fazer uma lei. Eu acho que tem que vir dos pais. Os pais têm que olhar. Agora, claro, tem ambientes que é muito difícil de, tipo... Que é tão generalizado. Vou dar o exemplo do gacha. Gente, o gacha hoje em dia é tão generalizado, mas tão generalizado e faz tão mal para as crianças... Para as crianças, que, porra, se a gente ficar esperando os pais terem bom senso, a gente sabe que muito pai é sem noção. Muito pai nem existe, né? Quantos de vocês aí no chat nem tem pai? Eu tenho pai presente. Quantos de vocês não tem pai? Muitos pais nem existem. E aí você esperar que os pais resolvam essa situação, aí é complicado, porque é uma situação muito generalizada. Aí alguém tem que fazer alguma coisa logo. No caso do Ragnarok especificamente, aí eu acho que é um problema do jogo. Eu acho que é um problema do jogo. Porque o jogo, gente, claramente, se você tá jogando Ragnarok, o jogo claramente não é um jogo pra maior de 18. O jogo claramente não é um jogo pra maior de 18, velho. Não é um jogo pra maior de 18. E aí eles preferem botar pra maior de 18 só pra não mudar a monetização predatória que afasta os menores de 18. Entendeu?
Agora, precisa ter uma lei para proibir crianças de terem acesso a se divertir em jogos de criança, como Minecraft, como Roblox. A gente tem que fazer uma lei que proíba crianças de jogar jogos de criança. Não, pô, a gente tinha que ter supervisão dos pais para não deixar essas situações específicas acontecerem. E também educação dos pais para quando uma criança passar pela situação que eu passei, não ter medo de falar com o próprio pai, não ter medo do que vai acontecer. Por que que educação sexual é importante? Por causa disso. Educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. É ensinar a criança que quando ela passar pela situação que eu passei, ela não pode pensar que aquilo pode acontecer. Ela não pode achar que aquilo é normal. Ela tem que falar com o pai dela. E se aquela situação tá vindo do pai dela, ela tem que falar com a mãe. Se tá vindo da mãe, ela tem que falar com a professora. Se tá vindo da professora, ela tem que falar com algum adulto. Ela tem que falar com algum adulto. Entendem? Esse que é o ponto. Educação sexual não é sobre ensinar uma criança a fazer sexo. É sobre ensinar uma criança a não fazer sexo. Esse é o ponto. É um debate que é delicado, né? É um debate delicado. É complicado de debater sobre isso, porque às vezes a gente é mal interpretado, né? Quando fala também. Às vezes a gente quer a mesma coisa. No fim, todo mundo quer o bem das crianças, né? Porra, quem aí não quer o bem das crianças? Só se for pedófilo.